Alô, amigos, um abraço a todos que nos ouvem e nos assistem em mais um programa da Pompenfar, Associação dos Aposentados de Farroupilha. Você pode acompanhar nossos programas, todos eles, através dos aplicativos. Farroupilha, que é uma cidade num ponto geográfico muito importante, consegue trazer um encontro importante entre diversas associações com a direção da Federação Gaúcha dos Aposentados e da Confederação Nacional para tratarmos de assunto, como foi bem explicitado na Assembleia, de aproximar as associações para que a gente possa ter ações conjuntas, todas elas que visam o bem-estar e proporcionar melhor qualidade de vida aos idosos. Este é o nosso propósito. Faz parte disso, sim, parte administrativa a todos nós. Uma delas é o imposto de renda, como também é o IPTU, como é o IPVA, ou como fazer a declaração de vida nos bancos, para que não fique interrompido os seus pagamentos, tudo é importante. Mas o imposto de renda, temos que ter cuidados para que a gente não venha cair numa malha fina ou transtornos futuros. Por isso, eu estou trazendo aqui no programa de hoje, do escritório executivo, Cláudio Amaral, o Cláudio para falar sobre imposto de renda. Alguma novidade? Já o pessoal está declarando? Como é que está a situação? Bom, primeiro quero saudar a todos os telespectadores, né? Um abraço a todos e vim falar aqui desse assunto muito importante, Raimundo, que é o quê? O imposto de renda da pessoa física. Bem, da pessoa física o pessoal já está fazendo, mas ainda estão meio atrasados. Por quê? Porque o final é dia 30 de abril de 2018 e a gente precisa acelerar o processo para que consiga cumprir mais uma obrigação junto ao governo que exige essa entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Os aposentados e pensionistas, que é o nosso caso, e de forma geral a todos que nos assistem, quem é que deve fazer a declaração? Bem, as pessoas que estão obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Quem recebeu no ano de 2017 acima de R$ 28.559,70. Quem teve rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil durante o ano, quem tem patrimônio acima de R$ 300 mil e quem o produtor que teve faturamento acima de R$ 142 mil no ano. Esses são obrigatórios. E aqueles que tiveram retenção e mesmo não atingindo esse valor mínimo do 28.559,70, podem fazer a declaração, inclusive solicitando a restituição. Raimundo, é assim que funciona. E quem não fizer no tempo hábil, Cláudio, quais são as sanções que poderão ser aplicadas às pessoas que deixarem de cumprir a obrigação com o fisco? Bem, a multa para quem não entregar a declaração do imposto de renda pessoa física dentro do prazo designado pela Receita Federal do Brasil, o que acontece? Tem a multa de 1% do imposto de renda devido ou R$ 165,74 e o máximo até 20% do imposto de renda devido à Receita Federal. Pessoas, aqui nós falamos para um universo de cidadãos aí idosos. As pessoas que ultrapassam os 80 anos, vamos pegar como parâmetro 80 anos, os que passarem os 80 anos e que recebem como proventos benefícios de aposentados, devem fazer a declaração de imposto de renda também? Aí tem que analisar aquela situação da obrigatoriedade, Raimundo. Assim, eles têm isenção acima de 65 anos
o aposentado, o pensionista que recebe algum benefício da Previdência até o limite do desconto do imposto de renda da tabela. Ou seja, até quem recebeu até R$ 1.903,98 mensais fica abaixo e não há necessidade de entrega de imposto de renda. Por quê? Porque tem a faixa de isenção até esse valor ali. Então, acima de 65 anos, o que acontece? Eles estão dispensados, né, não precisa, se tiver dentro daquelas condições, lá, não recebeu rendimentos acima dos 40 mil, se não tem patrimônio acima de 300 mil reais, eles estão daí isentos. Bom, isso é normal a todas as pessoas idosas contraírem doenças permanentes, artrite, o cardíaco, pressão alta, diabetes, uma série de problemas inerentes à idade. Conforme a pessoa vai envelhecendo, vem surgindo uma série de problemas e não há como evitar, e é natural que isso aconteça. Muitas dessas pessoas buscam, através de que mecanismo para ficar isento de contribuir no imposto de renda? Existe uma legislação, Raimundo, sobre a isenção, inclusive da entrega. Aí fica dispensado de qualquer entrega e não pagamento do imposto de renda, desde que esteja enquadrado dentro de algumas doenças, dentro da legislação, que tem uma instrução normativa que daí designa quais são as doenças, e aí o que acontece? Ele tem que pegar e solicitar junto aos órgãos que pagam para eles esse valor, né, que dê uma declaração dizendo que são portadores dessa doença, vão atrás da documentação, aí tem que apresentar vários documentos e comprovar, através de laudos, Raimundo, que a pessoa realmente tem essa doença, e daí fica dispensado da entrega do imposto de renda. Ou seja, a todos os cidadãos nesta faixa de idade, que é natural que venha acontecer, e acontecem, que tenha problema de doença de tomar 1, 2 ou 3 até 4 remédios contínuos, permanentes. São remédios, normalmente remédios caros. E isso compromete demais o orçamento, que já é pequeno, e tendo que fazer uso desse expediente, de usar remédios contínuos, de diversos tipos. São vários remédios, tomamos muitos remédios, por exemplo, depressão, o remédio cardíaco, o remédio de reumatismo, o remédio de estão, uma série de remédios. Existem alguns que se consegue com o governo distribuir de forma gratuita, mas a grande verdade é que os remédios caros, que as pessoas idosas estão tomando de forma contínua, não fazem parte deste lote de remédio distribuído pelo governo. Essas pessoas que compram esses remédios caros, têm como comprovar com nota fiscal para descontar no imposto de renda? Não, Raimundo, infelizmente não. A gente pegou e, inclusive, entregou para uma senadora e solicitou, fez uma listagem de vários tipos de outros descontos que poderiam acontecer no imposto de renda da pessoa física. No caso, vamos dizer, remédio. Remédio não pode ser descontado. O que pode ser colocado como desconto ali para não pagar imposto de renda são exames, as consultas, né, exames laboratoriais, que podem ser descontados. Agora, quanto à medicação, infelizmente, hoje não pode ser descontado imposto de renda. Infelizmente, eu vejo isso como uma falha grave nesse sistema, porque o que pesa, na verdade, são os remédios que as pessoas idosas normalmente têm que adquirir. Basta chegar numa farmácia, uma série de remédios aí que são caríssimos e que as pessoas têm que tomar para sobreviverem ou ter um pouquinho melhor a sua qualidade de vida, graças a esses remédios fortes e que são caros. E, infelizmente, não faz parte os que planejaram, fizeram essas leis inseridas, que está no contexto
do imposto de renda, eu acho que não tiveram essa sensibilidade de atender esse quesito que é muito importante. Mas eu acredito que exista um mecanismo dessas pessoas idosas que tem que fazer uso desses remédios caros, são diversos, que procure junto ao médico, seu médico, seja cardiologista, seja o que for, para que produza um laudo especificando todo esse tratamento caro que você está fazendo e reunindo documentos e encaminhe para o ministério que você recebe seus benefícios, seja no INSS, ou seja no Ministério do Exército, Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, aonde você estiver lotado. Encaminhando esse documento, é possível, é bem possível que você venha obter esta isenção. Eu tenho a impressão, o Cláudio, que seria um caminho indicado para todos perseguirem. Seria o caminho indicado, Raimundo, por quê? Porque aí iria ter esse benefício de pelo menos não pagar esse imposto, né, do imposto de renda e fazer essa declaração, porque a renda, ou seja, é imposto de renda, mas a renda que eles têm, que nem você mesmo disse, né, é tão mínima que não teria por que ter que fazer essa declaração e ainda pagar imposto de renda. Eu vou te dar um exemplo. Assim, ó, você tem aposentados, né, vamos dizer, tem a pressão alta, ele precisa de remédio, e ele estiver trabalhando, o que acontece, Raimundo? Aquele valor que ele recebe, aquele rendimento que ele recebe do trabalho dele, é somado depois junto com a aposentadoria para ele pagar mais imposto. E desde 2015, a tabela do imposto de renda não é corrigida em nenhum centavo. Ou seja, aquele pouco reajuste que tu recebe no salário, o que vai acontecer? Vai servir para pagar mais imposto. Por quê? Porque a tabela do imposto de renda não foi corrigida de acordo para que reduzisse esse imposto de renda do aposentado. Na verdade, esse leão é insaciável. Ele busca um lado só da sobrevivência, e esse lado que vem a beneficiar exatamente essa maior classe existente no país, que são os aposentados, e também muitos pensionistas, mas o grande universo que estão sendo atingidos são os aposentados. E é incrível, aposentados que já têm seus salários reduzidos e que chegam no limite para contribuírem, ter que pagar imposto de renda sobre salários de aposentado. Se você chegou à condição de aposentado porque contribuiu seus 35 anos de trabalho, fez uma travessia de vida trabalhando, e na hora que vai ter seu salário, que já é pequeno, vem a boca do leão e retira uma parte para que você tenha que declarar e depositar. Esse retorno do imposto de renda, quando é restituído, não é a totalidade, é uma percentagem, né? Existem algumas pessoas que conseguem trazer a totalidade, dependendo às vezes do gasto que teve com saúde, aquilo que ele teve retido, aí ele consegue trazer de volta na totalidade. Mas a maioria das vezes, o que acontece? Ele não consegue trazer, ou seja, aquilo que ele pagou, ele vai receber menos, ou seja, a restituição dele fica reduzida. E muitas vezes ainda o que acontece? Ele tem que complementar e pagar mais ainda imposto de renda, Raimundo. Tem esse castigo além de tudo. Desgraça pouca é bobagem. A média, qual é o percentual de desconto na restituição? Na restituição depende muito o que ele teve de documentos para fazer a declaração, Raimundo. Porque depende do rendimento. Vamos dizer, ainda escapa um pouquinho o rendimento, por exemplo, da poupança, não tem imposto de renda, né? Já o 13º é imposto de renda na fonte, já é direto lá e não tem como restituir depois, né? Ou seja, do imposto do 13º não tem como trazer de volta. E é muito variável, né, Raimundo, esse percentual que consiga trazer de volta. É muito variável. São muitas poucas pessoas que conseguem ter restituição. Pois é. A pessoa, para ter uma restituição, vai ter que comprovar com documentos, gastos com médico, com recibos médicos, que todos devem, quando for fazer uma consulta,
peça o recibo. Com esse recibo pode deduzir no imposto de renda, senão você vai arcar com essa despesa também. Mas o que é triste é que a pessoa tem que buscar meios para trazer de volta de um dinheiro que é seu, que já é pouco, mas é lá na fonte. 13º de um aposentado é descontado na fonte. E assim por diante. Quem não tem documento nenhum, que tenha que fazer o desconto normal, na ordem de 20%, 30% da restituição? Faz o seguinte, porque daí vê o rendimento que teve, aí vai para uma declaração chamada simplificada, Raimundo. Que é o quê? Que aí tu reduz 20% do valor do rendimento que ele teve e vai para o cálculo da tabela. Chega no cálculo da tabela, vê o que teve de incidência, aí vai tirar a parte que ele já contribuiu e aí reduz para ver se ele vai ter dinheiro a ser restituído ou se ainda vai ter que complementar o pagamento. Olha só, se você vai restituir dinheiro, muitos têm a falsa ilusão, eu vou receber a restituição do imposto de renda. Mas você não vai receber tudo que contribuiu, não. Você vai receber uma parte do que contribuiu. Uma parte, fatia desse imposto de renda, fica nos cofres do governo. E essa parte, meu irmão, nem a Lava Jato sabe onde vai. Pode ter certeza. Esse dinheiro todo cai numa caixa único lá, e ninguém sabe, não tem retorno para beneficiar ninguém, principalmente na saúde, que seria o caminho correto desse dinheiro de aposentados, que voltasse de uma forma específica. E tem como fazer, sim. Lá no Ministério, com todos os recursos que tem, no momento que a tecnologia proporciona todas as facilidades, teria de separar o dinheiro dos aposentados de quantos estão contribuindo. Pega esse dinheiro e retribui esse dinheiro em desconto, em medicamento para os aposentados, seria um grande feito. Mas, infelizmente, os homens que fazem as nossas leis lá, Cláudia, eles estão pensando somente num Padre Nosso que reza até vem a nós. E ali eles param. E não adianta, não tem escapatório. A única saída é cumprir rigorosamente com o prazo e fazer a declaração. Isso aí. Precisa cumprir, porque senão, além do imposto de renda a pagar, ainda terá mais a multa, né, Raimundo? Aí seria penalizado 2 vezes na mesma situação. Uma coisa que é praticamente inaceitável, né? Portanto, minha gente, tem que ter muito cuidado com o imposto de renda, ele está aí. E se não cumprirem, existem penalizações fortes. E se você não fizer ela correta, o pente fino vai em busca. Eu acho engraçado como é que eles conseguem passar o pente fino e descobrir tantas coisas mínimas de um contribuinte, e eles não conseguiram passar sequer um rastel naqueles rombos que aconteceu no BNDES, na Caixa Econômica, onde desviaram tanto dinheiro. Mas que controle bobo é esse? Que só encontro no imposto. Por que não aplica essa mesma rigidez do controle do imposto de renda nas contas públicas do Brasil? Claro, não interessa. Lá levam, desviam e não existe e não acontece nada. Está o Lava Jato agora trazendo um bocado de dinheiro. E você acha que todo aquele dinheiro que está retornando é o grosso? Como aquele empresário que devolveu 200 milhões? Quanto é que ele ficou de reserva para a sobrevivência dele? Pobrezinho. Mas é um fato, o Cláudio, que não tem, e nós não vamos resolver mesmo. Não vamos resolver mesmo. Uma curiosidade, Cláudio. Um cidadão que mora no interior, e aqui na cidade ele tem um irmão que venha trabalhar aqui na cidade, esteja residendo na cidade, e traz um sobrinho dele, lá do interior, porque não tem recursos colegiais, por exemplo, vai ficar um 2º grau, uma faculdade, e traz esse menino para a cidade para residir com ele. E ele vem, então, fazer os estudos, fica fazendo as refeições na casa do tio, e fica frequentando a escola na cidade. Fim de semana ele vai para casa, tudo bem, mas durante a semana fica aí.
este irmão que traz o sobrinho para residir, ele pode ter ele como dependente e declarar no imposto de renda? Pode colocar ele como dependente da seguinte forma, Raimundo. Aí ele vem e fica morando com ele ali, ele não tem rendimentos, né, porque não está trabalhando, veio para estudar, e quem está bancando o estudo desse sobrinho dele, o primo, que seja lá, né, da pessoa que está morando na cidade, aí coloca ele como dependente, aí vai abater do imposto de renda, desde que faça a declaração do imposto de renda da forma completa, porque existe a simplificada e a completa. Na completa, onde se coloca todos os gastos que teve, né, gasto com educação, gastos com saúde, e aí INSS, e aí desconta e vai ver se tem imposto de renda. Mas pode ser colocado desde que ele entre e fique como dependente. Por exemplo, lá na instituição onde ele está estudando, aparece lá ele o quê? Como sendo dependente desse tio dele que mora na cidade. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta burra para uma resposta inteligente. Vamos lá. Seu tio, seu pai, desse menino que vem para estudar aqui, também tem obrigação, que é um agricultor, tem que fazer a declaração de imposto de renda dele, e incluir este filho na declaração de imposto de renda dele lá na origem. Não vai haver um cruzamento de o pai declarar e o tio declarar? Como é que fica a situação? Ele vai ter que entrar como dependente ou do tio dele ou do pai dele. Por quê? Porque na hora que é colocado como dependente, vai aparecer o CPF dele, o nome dele, a data de nascimento, todos os dados deles são colocados na declaração. Se colocar o dependente em dois contribuintes, o que vai acontecer? Vai ter o cruzamento da informação e vai cair na malha fina e a Receita vai chamar para prestar conta. Não tem como fugir. Então, essa pessoa que fica dependente do tio, ele vai ter que fazer um documento comprovando que ele está como dependente do tio e fazendo parte da declaração de imposto de renda do tio e não do pai. Exatamente isso aí, Raimundo. Que nem eu falei, daí ele vai aparecer lá na instituição onde ele estuda lá, na instituição de educação, que ele quem é o responsável pelo pagamento das mensalidades dele lá, né, dos gastos que ele tem nessa instituição de educação, quem vai ser? O tio dele. E aí, tendo essa documentação, aí ele consegue colocar como dependente. Isso não tem meio de acontecer uma fraude de uma família numerosa interior, de pegar 2, 3 crianças e colocar em nome de um parente, para ficar isento dele declarar, ou ele declarar, ou passar o compromisso para o outro? Não tem esse risco? Muito difícil que aconteça isso, porque o pessoal está se conscientizando mais e sabendo o risco que corre, chega a ser pego, né? Se cair na malha fina e pegar esse tipo de situação, o que acontece? Além da multa, ainda vai responder o quê? Responder criminalmente por falsidade ideológica e outras implicações que existem na lei, Raimundo. Tá, um assunto também que é simples para o Cláudio, tá? Eu acho que muitos que nos assistem não sabem. Se eu tenho uma área de terra, vamos botar que nós temos em 4 irmãos, eu tenho uma área de terra de 40 hectares. Aí o pai, os 4 filhos, resolve, olha, é 10 hectares cada um. Vamos fazer essa divisão, 10 para ti, 10 para cada um. Eles deverão fazer a declaração só depois de ter a posse, de registro de posse ou antes? Eles tendo um contrato, Raimundo, já tendo um contrato, eles podem lançar na declaração do imposto de renda deles como sendo já de propriedade ali. E depois, para legalizar tudo isso 100%, quando fizer a partilha, aí cada um faz a sua separada. Só avisando uma coisa agora que tu já comentou, Raimundo, o seguinte, que esse ano já pode ser colocado, quem quiser já fazer a informação, colocar o registro da matrícula, toda a identificação que tem do bem, por exemplo, para
para declaração de imposto de renda, nesse ano ainda é opcional. A partir do ano que vem, na próxima declaração, vai ter que ser colocado completamente. Por exemplo, vamos pegar, eles têm lá também um veículo. O veículo também precisa ser colocado. O Renavan, o número do chassi vai ter que ser completamente identificado o bem e colocado na declaração do imposto de renda. Porque se não for colocado 100% as informações, o que vai acontecer, pelo menos é o que está sendo dito. A partir do ano que vem, não passa a declaração. Por quê? Porque não está a informação completa. Olha, isso é muito importante. Uma pessoa que está isenta da declaração de imposto de renda, ele adquirir um automóvel, a prestação tão longa quanto daqui até São Leopoldo, que só pode ser assim, um aposentado com o salário que tem, comprar um automóvel, e ele de posse desse automóvel, e ele estando isento de declaração de imposto de renda, ele vai ter que declarar o automóvel ou é desnecessário declarar? Dentro do valor, tem que ver o valor do patrimônio dele. Vamos dizer que ele tenha um patrimônio de 280 mil reais. Aí comprou um carro de 30 mil. Aí ele vai ficar obrigatório a fazer a declaração. Por quê? Porque o patrimônio dele passou dos 300 mil. Então, daí ele fica sendo obrigatória a declaração do imposto de renda dele. Da mesma forma, no mesmo segmento, um cidadão que compra uma casa, dessas que compra uma casa a longa prestação, 30 anos que se pagava, né? Certo. O cara paga uma prestação ultimamente aí de 120, 130 reais por mês. Acaba quitando a casa, depois de 30 anos de pagamento. E a pessoa isenta de imposto de renda. E ele conclui o pagamento desta casa depois de 30 anos pagando pingadinho seus 120, 130 reais mensal. Ele, após quitar o pagamento, ele tem que declarar a casa também ou não? Da seguinte forma, se esse patrimônio passar, o patrimônio dele passar dos 300 mil reais, Raimundo, de novo, aí ele é obrigatório a fazer a declaração. Agora, se não chegar nos 300 mil reais, como é que ele vai ficar fazendo esse patrimônio dele, ele concluindo esse patrimônio? Vai ser lançado mês a mês o pagamento, até chegar no final dos 30 anos, vai pagar, aí vai ter o patrimônio dele lá, Raimundo. Ah, tá certo. Então, isso é o que vem um patrimônio adquirido aos pingadinhos. Isso. Com toda essa luta de ficar 30 anos, ainda vai ter que declarar imposto de renda, de repente vai ter que pagar o fisco também, se ultrapassar? Não, daí não vai precisar pagar, porque daí ele vai estar, pela renda dele vai estar isento do pagamento do imposto de renda, só vai estar obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, Raimundo. Não seria mais simples se essas pessoas que estão isentas ficarem fora para não engordar, inchar tanta burocracia? Seria muito mais simples. Só que acontece o seguinte, o governo ele quer ter controle de todo o patrimônio, ou seja, desde aquele que tem o mínimo patrimônio até quem tem o máximo, ou seja, não, o máximo não, né, Raimundo? Já falou ali antes, né? Daqueles que têm muito, o que acontece? O governo não é tão rigoroso quanto aquele que é mais humilde, né, dentro do seu patrimônio. Haja vista quem adquire monstruosas fazendas, sítios e outras coisas mais, que o imposto de renda não consegue pegar, não consegue provar. É um mistério que nem o Zorro e o Sargento Garcia vão descobrir, por mais esforço que venham fazer. Cláudio, muito obrigado pelas informações, eu acho que deixamos bem claro tudo que o pessoal tem que fazer, e esperamos que todos tenham compreendido e vamos cumprir com nossa obrigação. Obrigado. Obrigado, Raimundo, pela oportunidade. Eu agradeço por ter convidado lá o Executivo Contabilidade para vir fazer esse programa aqui e tentar esclarecer algumas dúvidas dos aposentados. E qualquer dúvida, nos procure, né? Telefone 3261-1859, falar com o Cláudio ou com o Zélia. Muito obrigado pela oportunidade. Endereço, Rua Júlio Castilhos, 593, Sala 202. Muito bem. Mais um programa. Agradecemos a sintonia, a sua paciência em nos acompanhar.
e cada vez vão procurar estar junto dos senhores para informar e orientar no que for possível. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.